A gente ouve falar bastante sobre o crescimento de ideias extremistas no Brasil, não é? Mas o que realmente está por trás disso? Nesta análise, vamos mergulhar fundo para entender as engrenagens desse fenômeno. E olha, as conexões entre o que se falava no passado e as estratégias políticas de hoje são, no mínimo, surpreendentes. Para começar, vamos olhar para esse número aqui, mais de 900%. É isso mesmo. Esse foi o aumento no número de inquéritos por apologia ao nazismo no Brasil em menos de uma década. Um salto desses, convenhamos, não acontece por acaso. É um sintoma claro de que algo muito sério está acontecendo e que precisa ser investigado. E esse aumento de 900% não é só uma estatística num papel. A gente vê o reflexo disso no mundo real, com uma verdadeira explosão no número de células extremistas ativas. Dá uma olhada nesse mapeamento da Unicamp. O número pulou de cerca de 150 para mais de 530, num piscar de olhos. A grande questão é onde exatamente isso está acontecendo com mais força. Para a gente entender melhor esse fenômeno, a análise nos leva direto para o epicentro. Vamos sair do mapa geral do Brasil para focar em um estado específico, que acabou se tornando o principal centro de toda essa atividade. E esse estado é São Paulo. É lá que está a maior concentração desses grupos, seguido de perto por Santa Catarina e Paraná. E não é só a capital, não. A cidade de Campinas, por exemplo, é apontada como um ponto super crítico. A situação por lá ficou tão séria que levou à Operação Nuremberg para desmontar um grupo violento e até mesmo a uma CPI antifascista na Câmara de Vereadores. Ou seja, fica bem claro que as instituições estão tendo que reagir a um problema que não para de crescer. Tá, mas todo esse crescimento, será que ele é espontâneo? Será que surge do nada? A análise que estamos acompanhando argumenta que não. Ela aponta para uma espécie de mecanismo, algo deliberado, uma estratégia política que foi projetada para lucrar com o caos. E aqui está o ponto central de tudo. A análise sugere que o que vemos não é um acidente. É um fenômeno que foi, de certa forma, arquitetado por agentes de dentro do próprio sistema político. A ideia, segundo essa visão, é que a polarização e a divisão não são um efeito colateral indesejado, são o objetivo principal para gerar capital político. Ok, mas como é que essa estratégia funciona na prática? A análise mostra um tipo de manual que segue 3 passos bem claros. Primeiro passo. Um político lança uma frase provocadora, meio ambígua, sabe? Que dá margem para várias interpretações. Segundo passo. As chamadas milícias digitais pegam essa frase e a transformam em discurso de ódio explícito, espalhando isso por todo lado. E aí vem o passo final. O mesmo político que começou tudo aparece como o salvador, a pessoa que vai resolver o caos que ele mesmo ajudou a criar. E é aqui que a análise fica, sinceramente, ainda mais perturbadora. Porque ela não fica só na teoria, não. Ela traz evidências bem diretas, colocando discursos de hoje lado a lado com a propaganda fascista histórica. E as semelhanças são de arrepiar. Olha só este exemplo, que é talvez o mais direto de todos. De um lado, um trecho do livro de Hitler, o Mein Kampf, que fala sobre a contaminação do sangue das civilizações. Do outro, uma fala bem mais recente, de Donald Trump, usando exatamente a mesma metáfora, envenenando o sangue do nosso país para falar de imigrantes. A análise aponta que essa é uma rima histórica, bem difícil de ignorar. E essa semelhança não é um caso isolado, sabe? A análise mapeia um padrão de táticas que se repetem. A gente vê isso no Brasil, com o caso de plágio de discursos de Goebbels, vê na Hungria com a retórica da pureza racial, vê na Índia com a desumanização de imigrantes, chamando eles de cupins. O argumento central aqui é que o manual parece ser o mesmo, ele só é adaptado para cada país, para cada contexto. Para a gente entender a raiz ideológica por trás dessa ideia de hierarquia, a análise volta num conceito central do nazismo, Volksgemeinschaft, que, traduzindo, seria algo como comunidade do povo. Mas olha, isso não era só uma palavra bonita, era uma arma. Uma arma usada para definir quem fazia parte da nação e, mais importante ainda, quem deveria ser tratado como inimigo, como alguém de fora. E como é que esse conceito se manifesta hoje em dia? Bom, a análise aponta para alguns termos que a gente ouve bastante. A ideia do cidadão de bem, por exemplo, que acaba criando um grupo de verdadeiros cidadãos e, por consequência, define todo o resto como o outro. Outro ponto é o culto ao líder, aquele que se coloca acima das instituições, como se fosse a única e verdadeira voz do povo. É, basicamente uma adaptação moderna daquela mesma ideia. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental, né? Onde é que essa retórica toda esbarra na lei? A parte final da nossa análise vai justamente por esse caminho, argumentando que isso não é só uma questão de opinião política, é um desafio direto à Constituição brasileira.
O argumento principal aqui é que esse tipo de discurso, mesmo quando ele vem velado ou disfarçado de liberdade de expressão, na verdade ataca os próprios alicerces da República. A ideia é que não seria apenas uma fala política qualquer, e sim uma violação da nossa Constituição. A análise mostra um choque frontal com o que está escrito na Constituição. Primeiro, com o artigo 1º, que é o pilar da dignidade da pessoa humana. Depois, com o artigo 3º, que diz que um dos objetivos do país é promover o bem de todos sem preconceito de nenhum tipo. E, por fim, com o artigo 5º, que é muito claro em relação ao racismo. E este ponto é fundamental. A Constituição Federal diz com todas as letras: a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. E vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal já ampliou esse entendimento. O STF incluiu a homofobia e a transfobia como formas de racismo social, o que torna a lei ainda mais abrangente e a questão ainda mais séria. E tudo isso nos traz de volta ao começo. Diante de um aumento de 900% no extremismo e de um discurso político que muitas vezes ecoa um passado sombrio, a pergunta que essa análise deixa no ar é crucial. Onde a sociedade brasileira deve ou pode traçar a linha que separa a liberdade de expressão de um crime contra a própria democracia?